que você está vendo agora não é a Antártida. É a ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, sob 2 metros de gelo e cinzas. O sol do Brasil não nasce há 15 dias e o que parecia um paraíso tropical acaba de se tornar o lugar mais inóspito da Terra. Mas como chegamos aqui? Quando o sol começar a falhar para o Brasil, não vai ser em um eclipse dramático, mas em algo muito mais perturbador. Vai ser em um dia comum, de calor abafado, em que o relógio marca meio-dia e, mesmo assim, a luz lá fora parece fim de tarde cansado. Você acende a luz da sala, sem perceber, ajusta o brilho do celular, comenta que o tempo está estranho e segue a vida. Enquanto isso, do outro lado do planeta, um supervulcão está levantando uma coluna de cinzas tão alta que começa a tocar a parte do céu que conversa com o mundo inteiro. Todo mundo acha que o maior perigo de um vulcão é a lava. A verdade é outra. Em um cenário assim, a lava é só o trailer. O filme inteiro é o inverno que vem depois. Nos primeiros dias, o efeito parece até bonito. O pôr do sol fica vermelho demais. O céu ganha cores de filme e halos se formam em volta do sol e da lua. As redes sociais se enchem de fotos, comparações com cenas de ficção científica, comentários dizendo que a natureza está dando um show, só que ninguém percebe ainda o detalhe simples e brutal por trás dessa beleza. Uma parte da luz que deveria chegar ao Brasil está sendo devolvida para o espaço. Em uma frase direta, o que muda é isto: o sol continua brilhando, mas para o Brasil, ele passa a ser um astro enfraquecido, filtrado por uma cortina de cinzas que derruba a temperatura, bagunça as chuvas e abre as portas para uma grande geada que pode durar anos. Em poucos minutos, você vai enxergar onde a sua cidade entra nesse mapa, quais regiões brasileiras viram gelo primeiro, quais podem virar refúgio e por que o lugar que hoje sofre com calor e seca pode ser justamente o último a ceder ao frio. O primeiro sinal desse desastre não é lava escorrendo, é silêncio. Quilômetros abaixo da superfície, a câmara de magma de um supervulcão começa a se mexer. Tremores leves, quase imperceptíveis, surgem aqui e ali nos sismógrafos. É como se a Terra estivesse mudando de posição na cama. Nada desaba ainda, não há fumaça no horizonte brasileiro, mas o relógio do desastre já começou a contar. Um supervulcão não é só um vulcão maior. Ele é um reservatório subterrâneo gigantesco, comprimido por milhares de toneladas de rocha, guardando energia por centenas de milhares de anos. Quando esse sistema passa do limite, não é uma erupção grande, é um evento que interfere no clima do planeta inteiro. Do Brasil, tudo parece distante no início. Você vê imagens na TV ou no celular. Uma coluna absurda de cinzas subindo para o céu em outro continente. Relâmpagos cortando uma nuvem escura. Cidades evacuadas. Dá para sentir pena, comentar, mudar de canal. A distância engana. Aquele vulcão que explodiu a milhares de quilômetros não está derrubando só as casas ao redor. A pluma que sobe está entrando em uma camada da atmosfera onde os ventos não respeitam fronteiras. O que começou como uma tragédia local começa a virar uma mancha de cinzas, voando livre sobre o mapa do planeta. Nos primeiros dias, o colapso é local. O céu se apaga ao redor do vulcão. Aeroportos são fechados, cidades inteiras param. Só que, enquanto isso, os satélites mostram a pluma subindo cada vez mais alto, até alcançar a estratosfera. Lá em cima, a história muda. Essas partículas finíssimas não se comportam como a fumaça de uma fogueira que sobe e some. Elas se espalham, se misturam, refletem parte da luz do Sol de volta para o espaço. É como se o planeta começasse a vestir um casaco cinza translúcido. Visto do Brasil, no começo, o efeito é sutil. Pôr do sol mais vermelho, halos estranhos, uma sensação de luminosidade diferente. Bonito nas fotos, perigoso nos números. Basta uma pequena redução da luz que chega ao solo para mexer com tudo. Sensores em satélites registram essa queda de energia. Parece pouco, mas o clima da Terra é sensível. No Brasil, as primeiras mudanças passam em silêncio. É como se alguém tivesse mexido no dimmer do planeta sem avisar. Os dias ficam levemente mais apagados, mesmo sem nuvens, a noite cai um pouco mais rápido. O corpo repara antes da cabeça. Acordar fica mais pesado,
o humor parece mais arrastado, e isso ainda é só o começo. O céu, aos poucos, vira um personagem à parte. Fins de tarde vermelhos demais, halos em volta da lua, um brilho diferente em lampiões e postes iluminando partículas invisíveis. Se você já viu cenas de cidades em eterno fim de tarde em filmes, a sensação é parecida, só que sem trilha sonora de fundo. Esse show de luz tem explicação física simples. As partículas vulcânicas espalham a luz de forma diferente, criando esses efeitos. O problema é que, enquanto isso, parte da energia que manteria o Brasil aquecido está sendo desviada. É como se o país ficasse na sombra de uma cortina planetária que ninguém consegue puxar de volta. Chega um momento em que essa mudança deixa de ser curiosidade e vira incômodo diário. Em um dia qualquer, milhões de pessoas acordam em São Paulo, no Rio, em Recife, em Porto Alegre, e algo não bate. O relógio marca 8 da manhã, mas o mundo lá fora parece 5:30 da tarde. Não há nuvens de tempestade, não há eclipse, não há anúncio de fenômeno raro. Só uma claridade fraca, tímida, que faz você acender a luz de casa no horário em que antes dava para ler, sem esforço. Ao meio-dia, o choque é ainda maior. O que deveria ser o auge da luz vira um brilho opaco, sem sombras definidas, sem aquele branco forte típico do sol a pino. Telhados, ruas, até a pele parecem refletir menos. Usinas solares entregam bem menos energia. Agricultores, acostumados a olhar o céu para decidir o melhor momento de plantar e colher, começam a errar. O olho não reconhece mais o ponto ideal, porque a luz mudou. E o mais inquietante é perceber que isso não é um dia nublado. É o novo padrão. Nas cidades litorâneas, a sensação é de traição visual. O mar, que sempre brilhou sob o sol, passa a refletir um tom metálico, pesado, quase doentio. A espuma das ondas carrega partículas de cinza que caem do céu, mesmo em dias sem nuvens densas. Na orla de Santos, nas praias do Rio, em Salvador, o cenário lembra mais um quadro pós-apocalíptico do que um cartão postal tropical. Aquele contraste clássico de céu azul e mar verde é substituído por uma paleta de cinza e azul frio. O litoral parece ter sido roubado da própria imagem de Brasil. O corpo, que sempre contou com o sol como referência, começa a sentir hormônios ligados ao ciclo de luz e sono se desajustam. Muita gente passa a dormir mal, a se sentir cansada o dia inteiro, a perder a noção de qual estação está vivendo. O relógio interno, que sempre contou com um contraste claro entre dias luminosos e noites definidas, começa a rodar fora de sincronia. E tudo isso acontece antes da parte realmente perigosa, porque a luz fraca abre a porta, mas quem entra mesmo é o frio. Quando a luz falha, o frio não pede licença, ele invade. Os meteorologistas começam a ver um padrão que não encaixa, mínimas 2, 3, 4 graus abaixo do normal, em várias regiões ao mesmo tempo, repetidas semana após semana. No início parece só uma sequência de frentes frias mais fortes, mas o padrão não volta ao normal. O que era a exceção vira rotina. Dias que deveriam ser quentes no sudeste amanhecem com cara de outono. No sul, geadas que apareciam algumas vezes por ano começam a visitar com muito mais frequência. O país que sempre apostou no calor como base começa a descobrir como é viver com um frio que não vai embora no tempo esperado. É como desligar o aquecedor de uma casa no inverno. A casa não esfria na mesma hora. Primeiro vem um silêncio térmico, uma sensação estranha de que o ar perdeu vida. Depois, pouco a pouco, o frio se infiltra nas paredes, no chão, no corpo. O planeta faz a mesma coisa. Os oceanos ainda guardam calor, o solo ainda devolve energia acumulada, mas, com menos luz entrando, a conta começa a fechar no negativo. No Nordeste, o choque é ainda mais simbólico. Regiões acostumadas a sol forte, quase o ano inteiro, acordam em manhãs com vento cortante e ar gelado. Banho gelado deixa de ser refresco e vira punição. Pessoas que nunca viram gelo fora do freezer notam cristais finos de geada em telhados, carros e pequenas plantações. A agricultura familiar perde parte das hortaliças mais sensíveis em uma única noite de frio fora de época. E a pergunta que ecoa é simples e assustadora. Se já está assim no primeiro ano, como será no terceiro? No Sudeste, a sensação é de um inverno
que não termina. São Paulo e Belo Horizonte vivem um ciclo de dias cinzentos, frio constante e poucas pausas reais. Casacos que ficavam guardados grande parte do ano viram uniforme permanente. A infraestrutura urbana, feita para lidar com calor, chuva e enchentes, não foi pensada para segurar um frio prolongado. Tubos de água expostos, casas sem isolamento, janelas que deixam o vento entrar. De repente, aquecer a casa se torna uma preocupação diária, não um luxo de viagem. No sul, a identidade de terra do frio ganha um tom bem mais pesado. Cidades que comemoravam a chegada eventual da neve passam a ver o fenômeno se repetir mais vezes, com camadas mais espessas e duradouras. Fotos bonitas continuam existindo, mas por trás delas, o custo aumenta. Estradas cobertas de gelo, rebanhos sofrendo, plantações de frutas e vegetais sob risco constante. O que antes era orgulho de aguentar o inverno, vira uma batalha de meses, ano após ano. Enquanto o termômetro escreve essa nova realidade, o chão do país conta uma história ainda mais dura. No centro-oeste, o coração do agronegócio, o inverno vulcânico aparece primeiro nos números colhidos a cada safra. A soja não enche o grão como antes. O milho perde vigor, o pasto demora a se recompor. A paisagem, à primeira vista, continua parecida. O que muda de verdade é a tabela no final da colheita. Safras inteiras saem abaixo do esperado, mesmo com esforço máximo. Plantas dependem de luz para produzir energia. Com menos sol chegando e mais frio, a fotossíntese perde eficiência. É como tentar correr uma maratona respirando por um canudo. Algumas culturas falham totalmente, outras até crescem, mas produzem tão pouco que o custo de plantar não se paga. Pequenos produtores sentem o golpe primeiro. Eles não têm margem financeira para errar safra atrás de safra. Grandes produtores seguram mais, mas também começam a ver a conta fechar no vermelho. Aqui começa a parte realmente preocupante. O maior perigo de um inverno vulcânico não é o frio, é a comida. O corpo humano aguenta algumas ondas de frio com roupa, abrigo, improviso. Mas nenhum país aguenta anos seguidos de safra quebrada sem sentir o impacto no prato. Logo, o impacto sai das fazendas e entra nos mercados. O preço de alimentos básicos sobe, desce, sobe de novo, até que a tendência fica clara. Falta produto, não é mais só inflação. É prateleira vazia, supermercados limitam a quantidade por pessoa, feiras perdem variedade, programas de alimentação escolar começam a atrasar. O Brasil, que se via como celeiro do mundo, precisa encarar uma realidade incômoda. Em um inverno vulcânico, ser grande produtor não garante imunidade. Garante um tombo maior. Ao mesmo tempo, países que dependem da comida brasileira para alimentar suas populações entram em disputa por contratos e prioridade. Vender para fora por um preço muito alto pode aliviar a economia no curto prazo, mas deixar regiões inteiras dentro do país ainda mais vulneráveis. Decisões sobre o destino de cada navio, cada carga, deixam de ser comerciais e viram decisões de sobrevivência. Em poucas semanas, um cobertor, um saco de arroz e um galão de água passam a valer mais, na prática, do que qualquer saldo na conta bancária. Enquanto isso, o mar, que sempre foi símbolo de alívio e férias, começa a se comportar como fronteira de gelo e cinza. Em Florianópolis, a ponte que virou cartão postal passa a enquadrar um cenário que mais parece de outro mundo. O mar escuro, o vento gelado, a neblina espessa que engole bairros inteiros, a combinação de água fria na superfície, ar mais frio e partículas em suspensão cria bancos de nevoeiro densos que se arrastam por horas. Dirigir pelas pontes vira um teste de nervos. Em dias de vento forte, a areia se mistura com a cinza e forma uma espécie de lixa fina, cobrindo carros, vidros e fachadas. O litoral, que sempre foi o escape mental do brasileiro, vira cenário de tensão. Em Santos, no Rio, em Recife, em Salvador, o mar distante não é mais promessa de mergulho, e sim uma massa escura, gelada, carregando restos de cinza e lixo empurrado por correntes alteradas. Pesca fica mais difícil, espécies que dependiam de determinada faixa de temperatura migram ou somem. O turismo desaba, a própria ideia de paraíso tropical perde o chão.
Nesse cenário, o cérebro perde um dos poucos lugares coletivos de alívio. A imagem de praia e sol, que funcionava quase como uma pausa mental, foi corrompida. Para quem depende economicamente dessas regiões, o choque é duplo. Perde-se renda e perde-se o símbolo de que a vida é boa, apesar de tudo. Enquanto isso, silenciosamente, um outro mapa vai se desenhando nas telas de pesquisadores. Um mapa de onde ainda resta um pouco mais de calor. É aqui que uma virada realmente contraintuitiva aparece, quando se coloca todos esses dados em modelos climáticos. Certas áreas do Nordeste brasileiro aparecem em cores um pouco menos frias do que o restante do país. A mesma região que hoje luta contra secas e ondas intensas de calor pode, nesse cenário, se tornar uma das últimas trincheiras climáticas. Não porque vira um paraíso, mas porque o frio extremo demora mais a dominar ali do que no sul e no sudeste. Cidades do interior nordestino com acesso à água, alguma fertilidade no solo e temperatura um pouco menos brutal surgem como pontos estratégicos. A experiência acumulada de viver com pouco, de aproveitar cada recurso, de construir redes comunitárias fortes, ganha um peso novo. O que antes era apenas sofrimento histórico vira repertório de resistência. É irônico e desconfortável. O lugar visto como frágil pelo resto do país pode ser justamente onde o inverno vulcânico encontra mais dificuldade em esmagar tudo. Mas essa luz relativa atrai sombra. Se o resto do Brasil começa a enxergar o Nordeste como o último refúgio climático, ondas de migração interna se tornam inevitáveis. Famílias inteiras do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, pressionadas por frio, comida escassa e falta de energia, podem tentar se deslocar rumo a essa faixa onde o frio dói menos. Rodovias, estradas de terra e caminhos improvisados se enchem de gente que não está viajando por escolha, e sim por necessidade. Essa pressão sobre água, solo e infraestrutura local pode acender conflitos. Quem já vivia ali, enfrentando dificuldades há décadas, pode se sentir invadido. Quem está chegando se sente desesperado. Governos podem tentar controlar essas áreas, instalando bases e redirecionando energia e protegendo os estoques. O que era região esquecida vira peça central em disputas políticas e estratégicas. E tudo isso acontece no mesmo país, sob um mesmo céu enfraquecido. Enquanto o mapa social se reconfigura, a parte invisível da nossa vida começa a ruir. A energia elétrica, que sempre esteve ali ao simples apertar de um interruptor, passa a falhar com frequência. Hidrelétricas sofrem com regimes de chuva alterados. Painéis solares entregam menos com o sol filtrado. Linhas de transmissão, expostas ao frio e ao vento, acumulam falhas. No começo são apagões curtos. Depois, horas em seguida, dias inteiros sem luz em algumas regiões. Sem energia, toda a estrutura moderna mostra o quanto era frágil. Estações de tratamento não bombeiam água direito. Geladeiras desligam e estragam alimentos e medicamentos. Elevadores param. Metrôs ficam presos nos trilhos. Semáforos apagam. A noite, que já parecia mais longa por causa da luz fraca, fica realmente escura. O silêncio elétrico das cidades é perturbador. O ronco de poucos geradores espalhados vira trilha sonora de uma desigualdade que agora também é energética. A internet, tão invisível, revela o quanto depende de coisas físicas. Servidores, cabos, antenas, todos precisam de energia estável. Em um cenário de apagões recorrentes, setores inteiros ficam fora do ar. Em alguns bairros, o sinal aparece alguns minutos por dia. Em outros, some por semanas. As pessoas voltam a depender de rádio, boca a boca, recados escritos. A sensação de mundo conectado encolhe até caber na distância que você consegue caminhar a pé. E isso acontece justamente no momento em que todo mundo mais queria informação. Como se não bastasse o frio, a escuridão e a falha da tecnologia, a água que cai do céu entra na história com um papel ambíguo. A mesma erupção que levantou cinzas também espalhou gases à base de enxofre.
Subindo com a pluma, esses gases podem se misturar ao vapor d'água e formar uma chuva levemente mais ácida do que o normal. Não é uma chuva de filme que corrói tudo na hora, mas é uma água que gota a gota enfraquece folhas, desgasta superfícies e altera a química de rios e lagos. Nas plantações, essa chuva machuca principalmente as folhas mais delicadas, reduzindo ainda mais a capacidade de capturar luz em um mundo que já está mais escuro. Em florestas, bordas de folhas queimadas, galhos secos antes da hora e mudanças nas espécies mais frágeis são sinais de que a natureza está sentindo. Nos rios, peixes e outros organismos enfrentam um ambiente um pouco mais hostil. Não é só a temperatura que mudou, é a qualidade da água que sustenta toda a cadeia. Nas cidades, a chuva deixa marcas em concreto, metal e vidro. Estruturas enferrujam mais rápido, fachadas mancham, carros parecem envelhecer anos em poucos meses. Para quem tem pele sensível ou problemas respiratórios, sair na chuva passa a incomodar mais. Máscaras, capuzes, capas improvisadas deixam de ser exagero. Ao mesmo tempo, essa chuva é uma das formas que a Terra tem de limpar a própria atmosfera. Cada gota arrasta partículas para baixo, diminuindo, aos poucos, a cortina de cinzas que esconde o sol. É cruel, mas real. O processo que ajuda a curar o céu machuca a superfície antes de tudo acabar. Em meio a tudo isso, tem algo que não aparece em mapas nem em gráficos. O colapso emocional de viver anos sem um verão de verdade. O cérebro humano foi moldado por ciclos claros. Dia forte, noite escura, esta estação, depois aquela, em um Brasil preso, em um eterno fim de tarde frio. Essa ordem se quebra, a sensação de tempo se dissolve. Festas perdem um pouco do clima. Datas importantes parecem acontecer todas sob a mesma luz apagada. A mente, sem contraste, cansa. É aí que surgem sintomas que não entram em planilhas, mas aparecem no dia a dia. Gente que perde a vontade de sair de casa, de começar projetos, de fazer planos a longo prazo. Um sentimento de pausa infinita, como se o mundo estivesse em espera, mas sem data para retomar. Em grandes cidades, isso se soma ao confinamento involuntário causado por apagões, frio intenso e ruas mais perigosas. O contato com a natureza, já pequeno, encolhe quase até zero. A janela vira portal para o mundo cinza, sempre igual. E não é por acaso que, em ambientes assim, qualquer forma de luz vira vício. As lâmpadas mais fortes, as telas reproduzindo praias antigas, os vídeos de lugares ensolarados, e tudo isso serve de remendo psicológico. E algumas pessoas criam rotinas rígidas para não se perder, horário fixo para acordar, se expor à luz mais forte que tiver, se mexer um pouco, falar com alguém, coisas simples, mas que lembram o corpo de que ainda existe dia e noite, mesmo quando parecem iguais. Em um mundo tão desequilibrado, uma pergunta inevitável aparece: quem aguenta mais, quem tem mais, ou quem sabe improvisar? À primeira vista, parece lógico imaginar que quem tem mais dinheiro está protegido. Casas com isolamento, geradores, estoques de comida, tudo isso ajuda, principalmente no começo. Mas, quando apagões viram rotina, combustíveis rareiam e cadeias de abastecimento se rompem. Até esses recursos começam a desmoronar. O luxo vira ilha, cercada de instabilidade por todos os lados. Nas periferias e comunidades, a realidade é outra. Ali a habilidade de improvisar nunca foi escolha, foi necessidade. Gente acostumada a compartilhar o pouco, a montar soluções com o que tem, aprende rápido a se adaptar ao novo clima. Aquecedores caseiros, fogões comunitários, revezamento de espaços mais protegidos, redes de apoio entre vizinhos, isso não elimina o sofrimento, mas mostra uma vantagem que quase ninguém gosta de admitir. Em alguns aspectos, quem já vive com pouco tem um aprendizado de sobrevivência que quem sempre teve tudo ainda vai precisar adquirir. Claro que essa resistência tem limite. Bairros vulneráveis sofrem mais com ar poluído, água de má qualidade e falta de assistência. Ricos sofrem mais com a perda brusca do padrão de conforto. O inverno vulcânico expõe uma verdade dura. Não existe grupo intocável. A diferença está em quanto tempo cada um aguenta antes de precisar de ajuda e em como cada grupo lida com a queda. E, exatamente nesse momento de fragilidade geral, olhar para o passado deixa de ser curiosidade e passa a ser aviso. A Terra já viu versões menores desse filme. Em 1800
1915. A erupção do Monte Tambora lançou tanto material na atmosfera que o ano seguinte ficou conhecido em algumas regiões como o ano sem verão. Neve em meses improváveis, colheitas fracassadas, fome. Relatos da época dizem que o sol parecia uma lâmpada atrás de um vidro sujo. A luz existia, mas era fraca, distante, quase fantasmagórica. O ponto não é decorar datas, mas entender o padrão. Um evento local, em um ponto do planeta, foi suficiente para alterar o clima de vários continentes por anos. Naquela época, não havia bilhões de pessoas, nem cadeias de suprimento globais, nem cidades gigantescas espalhadas pela costa como temos hoje. Mesmo assim, esse episódio deixou marcas profundas em sociedades inteiras. Agora, imagine um evento desse tipo em um mundo muito mais interconectado e muito mais dependente de estabilidade. Para visualizar melhor, vale imaginar esse inverno vulcânico como um filme em capítulos. No capítulo 1, a erupção acontece, o planeta assiste chocado às imagens, mas o Brasil ainda não sente nada no corpo. No capítulo 2, a pluma alcança a estratosfera e começa a dar a volta no globo. O céu fica mais bonito, as fotos aumentam, os dados discretos de queda de luz começam a chegar. No capítulo 3, a temperatura cai a alguns graus e não volta. Geadas se multiplicam, safras falham, apagões aumentam, o mar muda de rosto, cidades congelam com a luz acesa ou apagada. Do capítulo 4 em diante, a história de desgaste. De 1 a 10 anos depois, a Terra tenta limpar a sujeira sozinha. Chuva, ventos, processos naturais vão tirando as partículas de circulação aos poucos. A luz, devagar, recupera parte da força. Mas quando o céu finalmente clareia, o mundo não é o mesmo. Florestas mudaram, cidades encolheram, populações se moveram. O Brasil que sair do outro lado será diferente no mapa físico e no mapa mental. Depois de ver essa linha do tempo da grande geada, fica difícil olhar para o céu da mesma forma. O inverno vulcânico não é só uma curiosidade de documentário, é um lembrete incômodo de como a nossa vida inteira depende de uma camada fina de luz e estabilidade que a Terra nem sempre garante. Um único evento distante é capaz de escurecer o céu, derrubar a temperatura, quebrar safras, desligar cidades e obrigar o Brasil a se reorganizar internamente, em busca de um pouco mais de calor. Olhar para esse cenário não é um convite ao pânico, é um convite à consciência, perceber que um país acostumado ao calor pode sim enfrentar um frio prolongado, muda a forma como pensamos em energia, comida, cidades e até na nossa saúde mental. Talvez a maior descoberta aqui seja entender o quanto somos frágeis como civilização e, ao mesmo tempo, o quanto somos criativos quando precisamos nos adaptar. Se um inverno vulcânico começasse hoje, você estaria preparado para viver em um mundo com menos luz, menos conforto e muito mais incerteza? Ou seguiria confiando que sempre foi assim, sempre será? Na sua cidade, qual seria o primeiro sinal de que algo realmente mudou? Seria o clima, o preço da comida, o silêncio da natureza? Me conta nos comentários. Eu quero muito saber como você enxerga o lugar onde vive dentro desse mapa. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o sol, sobre o clima e sobre o futuro do Brasil, aproveita para curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos episódios dessa série de documentários sombrios sobre o universo, o Brasil e os riscos invisíveis que cercam a nossa rotina. Se quiser se aprofundar ainda mais nesse lado oculto do cosmos, o canal deixou fixado no primeiro comentário o link para um material especial chamado Mistérios Proibidos do Universo. Lá eu reúno o que a ciência já suspeita sobre o começo, o fim e o sentido da nossa existência. Se esse tipo de pergunta mexe com você, vale acessar o link e explorar esse universo mais a fundo. E se você gosta de imaginar até onde vão esses limites, tem um vídeo aqui no canal que é quase um irmão desta história. Nele, eu mostro o que acontece com o Brasil se a Lua simplesmente desaparecer do céu, como as marés enlouquecem, como o Porto de Santos entra em risco, como o litoral muda de rosto e como o clima fica ainda mais imprevisível. Assim que este vídeo acabar, clica na tela final e assiste o dia em que o Brasil perdeu a Lua. Porque ele continua exatamente a mesma pergunta que a gente fez hoje.
O que acontece quando o universo mexe em algo que a gente achava garantido. Até o próximo vídeo. E lembra de uma coisa, o céu pode parecer o mesmo quando você olha rápido, mas às vezes a maior mudança já começou bem acima das nuvens.